Falemos da brisa. Sabes, José Carlos Tinoco, eu hoje tinha preparado uma data de poemas dos meus livrinhos, 2 ou 3 e tal. De repente, eu apercebi-me que eu não queria ler nada daquilo. Eu era assim, não me apetece ler isto. São poemas muito bons, autores muito bons, mas apetece-me ler outras coisas. Como no programa passado. Então fui à procura das outras coisas que me apetecia ler. Tu já viste que eu me encontro aqui prontíssimo Então, que tens? para ler. Então, que tens Estou aí? cheio de vontade de ler. E o que é que vais ler? O que vou ler? Vou ler primeiro este F, o que sugere um nome. Quantas coisas. A gaiata expressão do seu olhar, os livros debaixo do braço amarrotados, o fato deitado ao desprezo de quem vela, talvez por uma estrela, a má criação das palavras, o nervosismo dos gestos, a irreverência e o clarão de um espírito a brotar dificilmente por entre os espinhos. Isso. Espinho me sugere um nome. De acaso, de alguns meses, de fugidias réplicas ao amor, um vaso de vinho bebido por uma só boca, e trágico por isso, de uma tragédia incipiente e vaga, parecida a uma bebedeira lúcida. Lúcida? Não muito. Risonha, atrapalhada, cabisbaixa, pedinte e esplendorosa, raivosa e mendicante, triste e sem sentido, perdida no asfalto. À mesa do café, e sempre longe, e sempre insaciável, e generosa nunca. Todavia, plena dessa entrega ao futuro que nos faz merecer tal amado, ter gostado da juventude. Efetivamente, os olhos dizem tudo. Nostálgicos, ou brandos, ou duros, ou odiosos, ou simplesmente belos. Ou, como tu dirias, meu querido e loiro Cesário, ou simplesmente belos. Não consegui descobrir quem é o autor. Pois, eu também não te vou dizer. Tu topaste? Pois, é intencional. Então, Repara que eu comecei este Uma nosso letra. encontro de hoje, não é? Mencionando, através deste autor, o Cesário Verde. O sim, nosso querido Cesário. o nosso querido Cesário. Mas ele falou na letra F. Sim, a letra F, como ele dizia aqui, sugere um nome. Sugere um nome, mas E não é outras Cesário coisas. Verde. Mas não é Cesário Verde. E outras coisas E outras também. coisas. E então, quem é? O Raul de Carvalho. Está bem. Muito bem. É. O Raul de Carvalho, que também foi pintor e escreveu poesia naquela toada neorrealista, embora eu perceba que ele se afastou também do neorrealismo. Eu acho que o Raul de Carvalho não era muito classificável. Mas fez parte do grupo da revista Árvore com o Egito Gonçalves. E morreu em 1980 e tais. Curiosamente, ele nasceu no Alentejo, mas veio para o Porto. E viveu no Porto durante Como a Flor Bela muitos anos. Espanca. A Flor Bela Espanca veio Sim. para Matosinhos. A revista Árvore mencionava eu, o Egito Gonçalves e o António Ramos Rosa, que é importantíssimo referi-lo também. Olha, eu trouxe os meus papéis, apeteceu-me, já te disse. E então, eu não sou como tu, porque eu gosto de dizer logo quem é o autor. Eu vou ler Herberto Helder. Herberto Helder. Sim, nunca li Herberto Helder. Em silêncio descobri essa cidade no mapa, a toda a velocidade, gota sombria. Descobri as poeiras que batiam como peixes no sangue, a toda a velocidade, em silêncio, no mapa, como se descobre uma letra de outra cor no meio das folhas, estremecendo nos ulmos, em silêncio, gota sombria no girassol. Essa letra, essa cidade em silêncio, batendo como sangue. Era a minha cidade ao norte do mapa, numa velocidade chamada Mundo Sombrio. Seus peixes estremeciam como letras no alto das folhas, poeiras de outra cor,
Girassol que se descobre como uma gota no mundo. Descobri essa cidade, aplainando tábuas lentas como rosas vigiadas pelas letras dos espinhos. Era em silêncio, como uma gota de seiva lenta numa tábua aplainada. Descobri que tinha asas como uma pera que desce, e a essa velocidade voava para mim aquela cidade do mapa. Eu batia como os peixes batendo dentro do sangue. Peixes em silêncio, cheios de folhas. E eu escrevia aplainando na tábua todo o meu silêncio. E a seiva sombria vinha escorrendo do mapa desse girassol, no mapa do mundo, na sombra do sangue, estremecendo como as letras nas folhas de outra cor. Cidade que aperto, batendo as asas, ela no ar do mapa, e que aperto, contra quanto estremecendo em mim com folhas escrevo no mundo, que aperto com amor sombrio contra mim. Peixes de grande velocidade, letra monumental descoberta entre poeiras, e que eu amo lentamente até ao fim da tábua, por onde escorre em silêncio aplainado noutra cor, como uma pera voando, um girassol do mundo. Tenho que te roubar. Este fica para mim, É fica teu. deste lado da barricada. É teu. Sabes que eu adoro esta ideia das peras voando e das peras com asas. Eu acho tão bonito estas imagens, que são umas imagens tão dele, e são ao mesmo tempo tão fora de comum e tão visuais, o girassol do mundo, as cores todas, e podemos sentir os cheiros também e as poeiras. É tão importante revisitar o Herbert, não é? É, Pontualmente, não é? já há muito tempo. É muito importante. Olha, eu não me vou coibir de ler mais um poema do Raul de Carvalho, É muito bom. chamado Caligrafia, e dizia ele: aos hábitos me ligo. Os hábitos não têm porventura outra virtude senão essa, a de convergir para a existência do nada. Se, por exemplo, escrevo como quem desenha caracteres chineses, para mim obscuros, se me detenho agora no uso ou não uso vulgar de uma letra, se a circunscrevo então meditativamente, dubitativamente e com cautela, é porque tudo para mim me habitua a duvidar de mim, menos os hábitos. Porque neles é que eu me reconheço, não me conheço em mim, e dão-me, por momentos e reconfortantemente, a sensação de que escrevo por linhas eternamente finas, delicadas, precisas, toda a incerteza de que me constituo, toda a miséria dos meus olhos fechados. Por isso, aos hábitos recorro, até ao hábito de gostar de ti, sem outra companhia que não seja o não saber viver de outra maneira. Ai, tão bonito. Não é? Uma bela confissão de amor. Ai, tão Não é? bonito. Eu que adoro poemas de amor. Olha, tenho aqui um que eu gosto muito, mas vai ficar. Olha, vou ler o mais pequenininho. Gosto muito deste. Este poema acompanhou-me ao longo da minha vida. É de Jacinto Magalhães. Há dias em que te amo menos. Talvez porque nesses dias não vestes uma blusa verde. Talvez não seja isso, e sim o facto de não levantares os braços e não sorrires abertamente ao declamares os poemas que te fiz. Há de facto dias em que te amo menos. Durante tempos quis evitar pensar as razões porque isso me feria, especialmente nos dias em que não mordes as palavras como costumas morder as minhas mãos. A pouco e pouco tenho aceito amar-te menos alguns dias, para saber os que te amo mais. Há dias em que te amo menos. São iguais a todos os dias, só que passam devagar e me deixam um travo amargo na garganta. Há também os outros dias, e são esses que aproveito para viver. Jacinto Magalhães. Também queres? Estamos numa toada muito Romântica. muito romântica. Era que me apetecia ler hoje. Num piscar de olhos constante, Ai, tão bom. num sorriso saboreando É tão as bom. palavras mais ternas, mais doces
sabe tão Eu não bem. vou aqui a este monte, vou deixar aqui a Ana Paula Inácio Ai, gosto em tanto. cima. Sim, mas eu vou ler a Ana Paula Inácio, mas resolvi trazer hoje um livro, que é um livro já algo, fazendo parte já de um certo passado. Ele foi editado em 2000 ou 2002, por aí, e que se chama As Vinhas do Meu Pai. E gosto particularmente... Abre o teu manto de burel, amado, e arrasta-me sobre as madressilvas, que do corpo já não sinto o meu. Deixa cair o pano que teceste e recorta-o segundo o teu molde. Saber-lhe-ás dar destino, ler-lhe o poema original, a utilidade que lhe justifica a vida, vesti-lo-ás no dia da tua própria morte, e as marcas que a tua irmã mais ingênua julga de framboesa revelar-se-ão do teu próprio sangue, como o teu filho que morreu sobre as garras do jardim, aquele que soubeste construir para te subtrair ao medo. Bonito. Gostei muito. E agora? Queres dizer alguma coisinha mais? Não, só estou a dizer que gostei muito. É suficiente? É. Olha, eu vou ler um dos meus poemas do coração. Um dos poemas que eu mais gosto. Sabes que eu tenho uma relação muito estranha. Muito estranha, não. Tenho uma relação muito bonita com o Rui Belo e o modo como o descobri. Mas são muito perigosos os poemas de que mais gostamos. São perigosíssimos. Pois são. Fazem-nos sonhar enquanto os lemos. Não é por isso. É que eles remetem os outros poemas para lugares secundários, até nós descobrirmos que também fazem parte do grupo de poemas de que mais gostamos. É verdade, mas neste E então momento este é um dos poemas aparece que eu assim mais gosto. uma multidão de poemas, não é? Invadindo o nosso imaginário. Eu tenho centenas de poemas que eu mais gosto, mas este é especial para mim. Então, não só porque é do Rui Belo. Eu tenho... Desculpa, não devia ter interrompido o Rui Não Belo. faz mal. Eu tenho uma relação... Não se pode interromper o Rui Belo. Continuas-me a interromper? Estás-me a interromper a mim, não é o Rui Belo, que eu ainda não comecei a ler. Sabes que eu tenho uma relação especial com o Rui Belo, o modo como o descobri. Mas também não vou contar isso agora. É uma história triste. E este poema é maravilhoso. Sabes que eu herdei... Eu vou contar a história. Eu tinha uma tia que estava muito doente e ela costumava mandar vir os livros pelo Círculo dos Leitores. E então deu uma revista e disse, escolhe aí os livros. E eu então vi lá todos os poemas do Rui Belo e ainda não tinha lido nada dele. Então, entre outros livros, eu escolhi esse. Entretanto, a minha tia morreu. Passados uns meses, eu estava na casa dela e estava lá mexendo umas coisas e de repente eu descobri o livro. O livro tinha chegado, ainda ela viva, e estava lá na estante à minha espera. E eu agarrei aquilo como se fosse um tesouro. E a partir daí descobri o Rui Belo. E então, sempre que penso no Rui Belo, penso nisso. Este poema é Madrid Revisited. Não sei, talvez nestes 50 versos eu consiga ao meu propósito dar nessa forma objetiva e até mesmo impessoal em mim, habitual, a externa ordenação desta cidade onde regresso. Chove sobre estas ruas, desolada e espessa como esmiuçada chuva, a tua ausência líquida, molhada e por gotículas multiplicada. O céu entristeceu. Há uma solidão e uma cor cinzentas nesta cidade. Há meses capital do sol, núcleo da claridade. É outra esta cidade. Esta cidade é hoje a tua ausência. Uma imensa ausência, onde as casas divergiram em diversas ruas. Agora tão diversas, que uma tal diversidade faz desta minha cidade outra cidade. A tua ausência são de preferência alguns lugares determinados, como Correios ou Café Rijon, certos domingos como este, para os demais normais, só para nós secretamente rituais. Se neutros para os outros, neutros mesmo para mim.
antes de em ti herdar particular significado. A tua ausência pesa nestes loca sacra, um por um, os quais, mais importantes que lugares em si, são simples sítios que, em função de ti, somente conheci. E agora se erguem, pedra a pedra, como monumento da ausência. Não vejo aqui o núcleo geográfico administrativo de um país, capital de edifícios, centro de onde emanam decisões, complexo de museus, bancos, jardins, vida profissional, turismo, que um dia conheci e não conheço mais. Aqui só há o facto de eu saber que fui feliz. E hoje tanto o sei que sê-lo não serei jamais. É esta a capital, mas capital não de um certo país, capital do teu rosto e dos teus olhos, a nenhuns outros iguais, ou de um país profundo e próprio como tu. Madrid é eu saber pedra por pedra e passo a passo como te perdi. É uma cidade alheia, sendo minha, é uma coisa estranha e conhecida. Abre a janela sobre o largo e o teatro onde estivemos, e é onde, na Desdemona, que te vi a ti. Não é chuva, afinal, que cai. Só cai a tua ausência. Chuva bem mais real e pluvial, que se chovesse, mais do que esta cidade, é só certa cidade que jamais houvesse, numa medida tal que apenas lá profundamente eu fosse, e nela só a minha dor, como uma pedra condensada, de pé deitada, ou de qualquer forma coubesse. Uma cidade alta como as coisas que perdi. E eu logo perdi. Apenas conheci. Pois, mais que a ela, conheci-te a ti. Foi de uma altura assim que eu caí, superior à própria torre desse hotel, por muitos suicidas escolhida para fim de vida. Não é esta cidade, essa cidade onde vivi, onde fui ao cinema e trabalhei e passeei, e na chama do corpo próprio a mim, sem compaixão, me consumi. Aqui foi a cidade onde eu te conheci, e logo ao conhecer-te mais que nunca te perdi. Deve haver quase um ano mais que ao ver-te vi, que ao ver-te não vi e te perdi ao ter-te. Mas a esta cidade muitos dão o nome de Madrid. É curiosa a poesia do Ribelo. Eu, cada vez que a releio, cada vez que ouço alguém a lê-la também, identifico na poesia do Ribelo questões estruturais, arquitetónicas e o lugar. O lugar está sempre presente na poesia dele. Mesmo que o lugar seja... E o mundano, o dia-a-dia, o cotidiano. O nosso interior, sim, o nosso âmago. Mas há uma descrição do sítio onde ele está naquele momento. É. E o cotidiano, o dia-a-dia, o que se passa. Que ele é mais do que aquilo, do que esse cotidiano que o rodeia. Ele é, neste caso, é a saudade. Mas há muita estrutura arquitetónica na poesia dele. É curioso. As casas, os edifícios... Prédios. Não é? Estão sempre presentes também. Sim. Regresso, por breves instantes, a Ana Paula Inácio. Nascida no Porto, depois foi para os Açores e por lá foi ficando e por lá foi produzindo de tempos a tempos. Eu vou trazer numa das próximas vezes o último livro dela, que é belíssimo, é uma das grandes pérolas da poesia portuguesa contemporânea. Olho à volta em flecha sobre as coisas, à procura desse ladrão excepcional que me roubou o livro inventado para me poupares o coração à mágoa dos vivos. Mas sei que é inútil. Trago em alvo apenas alfaias domésticas com que trabalho a terra, aquela que escolhi. E sei que é inútil, porque o mal tem asas e só o vento nos salva e nos transporta ao lugar da árvore, junto ao rio, onde me banharei 3 vezes, até que o galo cante e me lembre do pai a quem devo ceia e roupa branca. Que bonito. É belíssimo, 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 belíssimo.
esta edição é uma edição provavelmente não, esgotadíssima e impossível de encontrar, a não ser em alfarrabistas, mas As Vinhas de Meu Pai são dos grandes livros na viragem do século XX para o século XXI, no ano 2000. Ana Paula Inácio. Olha, eu trouxe uma canção. Tinha que ser. Eu trouxe uma canção, agora estou a decidir se digo ou não digo. Mas basta eu dizer o primeiro verso que já sabes qual vai ser o autor, eu digo. Por favor. Não vou dizer. Nem vou dizer o título. Não. A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei. Com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porquê? Não sei. Porquê? Não sei. Porquê? Não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Há qualquer coisa que eu devia perceber. Porquê não sei? Porquê não sei? Porquê não sei ainda? Ensinas-me a fazer tantas perguntas, na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas? Não largues esta mão no trevelinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Há qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação. Porque não sei. Mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porquê? Não sei. Mas sei que essa coisa é que é linda. Grande Zé Mário Branco. José Mário Branco. Obrigado, Cláudia. Eu acho que ele se ia sentir profundamente orgulhoso pela leitura que tu fizeste. Achas? Acho. Não digas Não isso, acho, senão eu começo a chorar. Não, tenho a certeza absolutíssima. Ah, que bom. Tenho a certeza absolutíssima. Olha, eu vou ler um pequeno texto bastante... isto foi uma carta que ele escreveu em 1947 ao Sr. Jacques Prével. É uma carta um tanto ou quanto desconcertante, à semelhança de muitos dos textos que este extraordinário autor francês eu diria que ele foi simultaneamente amado e desprezado no seu tempo, porque quem não estivesse dentro do sistema, quem se passeasse vestindo roupas diferentes, utilizando termos diferentes, olhando de maneira diferente, comportando-se de maneira completamente distinta, normalmente era enviado para um hospício, para um manicômio. E foi o que lhe aconteceu. Estou a falar do Artaud, Antonin Artaud, e esta carta é um pouco dolorosa. Dolorosa para nós que, quando conhecemos um pouco da sua biografia, percebemos que teve uma vida muito produtiva sob o ponto de vista literário e então os textos que foram depois adaptados por companhias de teatro falam bem disso. De qualquer maneira, foi um sofredor, um extraordinário sofredor. Caro amigo, pela primeira vez, em 1915, senti a falta do ópio. E nessa altura nunca o havia tomado. Mas um buraco vazio sem nome tinha-se instalado na parte posterior do meu cérebro. Um vazio que nada pôde colmatar. E foram precisos 5 anos, de 1915 a 1920,
para encontrar a panaceia capaz de encher, de dar espessura e de drogar, enfim, todo o meu ego. Tal panaceia, para outros comparável ao pão ou à água, levou-me 5 anos a encontrá-la. E só por um estranho acaso, em 1920, um médico me receitou Laudanum, 40 gotas todas as manhãs. Teria ficado por essa dose se o Laudanum tivesse sido sempre o mesmo e da mesma qualidade, mas não foi o que aconteceu. E depois há antecedentes. Coleridge e outros do Grupo do Lago que chegaram às 8.000, repito, 8.000 gotas de Laudanum por dia e por aí ficaram, porque isso representava a altura do naco de roast beef ou pão necessários para se manterem de pé. Penso que 30 a 50 gramas do muito bom Laudanum de antes da guerra me bastariam, mas onde encontrá-las? Enquanto espero a sua insinuação em desintoxicar-me, indica que o seu corpo quer encarregar-se da minha dor para viver um pouco mais ao mesmo tempo que viverá um pouco menos. O ópio é aquele energético essencial sem o que o homem nada pode fazer. E não se pense que escarrar sangue é tê-lo perdido. Eu não sei se você entendeu a que ponto a sua sugestão representava mais que um conselho. Era, sim, fundamentalmente, uma ideia grave. É toda uma ordem do mundo, Jacques Prével. Uma ordem inteira do mundo que você me sugere pelo simples facto de mudar. Caí certo dia de 1915 e todos os meus livros, o Pesa-Nervos, o Umbigo dos Limbos, são testemunho dessa queda, porque toda a terra me tomou e arrebatou-me o energético da vida, o meu sangue heroico, e tomou-nos para viver no estupro da fornicação, do prazer e do coito. Reside aí o problema. Voltará ou não voltará a haver orgasmo? Afirmo eu que não voltará a haver orgasmo. Tragam-me ópio, ópio bastante para recompor um corpo de homem, diz-me você, Jacques Prével, desintoxique-se. Não. O problema é ter que reencontrar o meu ópio, todo o ópio necessário à imortalidade. Ao falar dessa maneira, você nega-me a imortalidade. Só doravante, imediatamente, a questão se me põe. Encontrar ópio ou morrer e sumir-me. E é preciso que eu consiga tomar o suficiente para que em mim a vida retome o seu nível. Então, o estado de carência desaparecerá. Desejando que me tenha compreendido, seu Antonin Artaud. Merci. Pas de quoi.